Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, Invencível, da Laura Hillenbrand. Bem-vindas! Hoje eu trouxe para vocês este aqui que é o Invencível, da Laura Hillenbrand. Invencível é um livro que ela escreveu em 2010 sobre um corredor norte-americano que foi para a Segunda Guerra Mundial, sobreviveu aos campos de concentração japoneses, voltou para os Estados Unidos e continuou fazendo fama com a história dele e com um exemplo de sobrevivência, resiliência, persistência e tudo mais. Tanto que o subtítulo desse livro é uma história da Segunda Guerra sobre sobrevivência, persistência e redenção. Os dois livros que ela escreveu viraram filme. O Seabiscuit, ela escreveu em 1999, sobre um cavalo de corridas que fez muito sucesso nas pistas, ganhou muitos prêmios antes da Segunda Guerra Mundial. E o segundo, esse aqui, o Invencível, que também virou filme, ele escreveu em 2010. Ambos têm tradução para o português e ambos livros muito bons, tá? Tanto os livros quanto os filmes também. Eu assisti os dois filmes e também gostei muito. Eu achei que foram relativamente fiéis aos livros. Claro que os livros são sempre muito melhores, né? Bom, a Laura Hillenbrand escreveu alguns artigos para algumas revistas, mas ela fez sucesso mesmo com esses dois únicos livros que ela escreveu. E aparentemente ela tem uma doença que chama Síndrome da Fadiga Crônica. E parece que nos últimos 25 anos ela tem estado dentro de casa, confinada dentro de casa exatamente por causa dessa doença. Talvez por isso mesmo ela não tenha escrito mais livro nenhum. E é uma pena, porque ela é uma excelente contadora de histórias. Esse livro aqui, gente, para quem quiser conhecer um pouco sobre a atuação dos japoneses durante a Segunda Guerra, né, a chamada Guerra no Pacífico, esse livro aqui seria uma excelente porta de entrada, porque o que aconteceu com o Zamperini e o que ela descreve aqui, bom, fique claro, né? Isso aqui não é uma biografia, isso aqui é um romance, então ela romanceou um pouquinho a história dele, mas os fatos estão aqui, né? Esses fatos ocorreram mesmo, tanto que, olha só, eu marquei várias coisas aqui nesse livro, várias passagens que são fatos históricos, tá? É um texto simples, inclusive, vocês que me pedem bastante, por onde eu começo, né? Que tipo de livro que eu começo a ler em inglês? Eu não quero ler livro facilitado. Então, esse aqui é um livro muito simples, com uma linguagem muito direta, descrições muito boas, né? De visualizar. Então, eu acho que esse aqui é um livro que, se vocês tiverem acesso em inglês, para quem tem um inglês intermediário, acho que vai bem, tá? Bom, do que se trata esse livro aqui, né? É a história do Zamperini, que foi um corredor nos Estados Unidos antes da Segunda Guerra e que foi convocado para a Segunda Guerra e acabou sendo prisioneiro dos japoneses. Ela começa a história dele aqui da infância e mostra que o Zamperini era um menino assim rebelde, ele não se dava bem na escola, ele não gostava de estudar. Ele era rebelde no sentido de que ele gostava de transgredir um pouquinho, né? Fazer pequenos furtos, ganhar um dinheiro fácil, e que em um dado momento aqui, o irmão mais velho dele tomou as rédeas, né? E disse assim, olha, Luiz, não dá para você continuar dessa maneira, senão o seu fim vai ser a cadeia. Então você tem que fazer alguma coisa da sua vida. E ele descobriu que esse jovenzinho era muito rápido e deu para ele o desafio de aprender a correr. E foi exatamente o que ele fez. Ele fez disso um desafio de vida e se tornou um grande corredor, mas em dado momento eclodiu a Segunda Guerra e ele foi convocado. Ele se alistou na aeronáutica, foi aceito, se tornou copiloto de uma equipe,
fizeram várias missões e em uma dessas missões eles caíram no Pacífico. Ficaram vários dias, inclusive batendo recorde de sobrevivência em botes salva-vidas no Pacífico, né, em mar, né? Foram resgatados pelos japoneses e foram para um campo de concentração, tornando-se Prisoners of War, né? Uma expressão que vocês que foram ler em inglês vão encontrar bastante, que é POW, Prisoners of War. Eu não vou contar nenhum detalhe sobre essa sobrevivência no mar, que foi que aconteceu ali, porque eu acho que essa é uma das partes mais interessantes do livro. Mas eu vou contar para vocês que quando eles foram resgatados pelos japoneses e foram para o campo de concentração que tinha o nome de Omori, eles se depararam com um comandante cujo nome era Watanabe e que se tornou o algoz do Zamperini. Então ela começa o capítulo, gente, eu vou ler aqui, eu tenho uma versão em português, tá? Que eu baixei aqui. Então eu vou começar lendo o capítulo, que é o capítulo 23, que ele chama de Monstro. Ele era um homem de belas feições, com pouco menos de 30 anos, tinha um rosto lindo, com lábios carnudos, cujas beiradas eram levemente erguidas, dando à boca um ligeiro traço de crueldade. Debaixo da farda de corte impecável, ostentava um corpo perfeitamente equilibrado, o torso irradiando poder, os contornos elegantes. Uma espada formava um ângulo a partir do quadril e em volta da cintura havia um cinto largo e enredado, adornado por uma enorme fivela de metal. As únicas incoerências daquele notável cabo eram as mãos, gigantescas, selvagens, animalescas, que um homem compararia a patas. Bom, a partir daí é que realmente começa o sofrimento do Zamperini e, obviamente, dos colegas dele, né, dos outros norte-americanos, mas especialmente dele, porque o Watanabe encontrou no Zamperini um exemplo, um contraponto dele, né, um contraponto de resistência. Então, o Watanabe, né, esse comandante japonês, utilizou essa força, essa resistência, essa vontade de continuar para provar o quanto ele poderia ser firme, forte, né, como comandante, tá? Bom, vocês vão ver aqui nas descrições do que eles comiam, do que eles faziam, dos trabalhos que eles executavam, né? Então, a comida eram bolinhos de arroz cozido, né, sem gosto de nada. Essa era a refeição deles, com água, uma água suja, contaminada, né? Quando eles conseguiam alguma coisa que não era isso, era por contrabando, por roubo, né? Os trabalhos que eles faziam eram totalmente insalubres, perigosos, né? E eles morriam fazendo esses trabalhos, né? As surras que eles levavam, né? O confinamento em celas absolutamente desumanas, né? Então, eu acho que esse livro aqui, para quem não conhece nada sobre a atuação do Japão durante a Segunda Guerra e como foi que eles manejaram os seus prisioneiros, não só os prisioneiros norte-americanos, mas todos os prisioneiros aliados, né? Inclusive usando esses prisioneiros para construir estradas de ferro, pontes, né? Eu já li, inclusive, um livro do Richard Flanagan, eu já falei aqui mais de uma vez, em que conta como que os japoneses aprisionaram, né, alguns soldados australianos e usaram esses soldados, né, em algumas obras, e como era o tratamento desses soldados. Então aqui a gente conhece um pouco também, né, sobre esses australianos, mas principalmente sobre o Zamperini. Bom, eu acho que esse livro aqui é excelente, ele me despertou a vontade de aprender um pouquinho mais sobre essa participação do Japão na Segunda Guerra. Eu já mostrei um outro livro aqui, que foi
a ocupação de Nanquim durante a Segunda Guerra. Eu não posso falar a palavra, que é o título do livro, tá, gente? Porque senão o meu vídeo fica desmonetizado, acreditem, tá? Mas eu vou deixar aqui o link para vocês poderem acessar o vídeo quando eu falo sobre o momento em que o Japão, um pouco antes da Segunda Guerra, né, de 1941, ocupa a Nanquim, que foi a antiga capital da China, e o que eles fazem ali, né? Aquilo é um prelúdio para o que eles fizeram durante a Segunda Guerra. Os japoneses fizeram coisas impensáveis, gente, inclusive usar os prisioneiros para pesquisas científicas, da mesma maneira que os nazistas fizeram, talvez com, se isso é possível, né, um requinte um pouco maior de crueldade, tá? E terminada a guerra, tanto o Zamperini quanto os outros sobreviventes norte-americanos foram enviados para suas casas e ela continua contando a história desses sobreviventes. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui, porque realmente é um livro muito gostoso de ler. Tem mais de 450 páginas, mas não se impressionem com isso, porque é um livro fácil de ler, fluido, com uma linguagem muito simples. A gente lê assim com bastante rapidez. Tem aqui no final uma bibliografia muito interessante para quem quiser se interessar, né, pelo assunto aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like, façam comentários aqui se vocês já leram esse livro, se querem ler, se já assistiram o filme, o que acharam do filme em relação ao livro, né? Eu tenho os meus senões, mas, como eu sempre digo, o livro geralmente é muito melhor do que os filmes, né, que são feitos a partir dos livros. E é isso. Uma excelente semana para vocês.